Bem, voltamos para mais uma aula de matemática. Gente, aulinha de hoje falando sobre gráficos, tá? Nós já vimos, quem estudou com a tia Débora ano passado viu, quem não estudou provavelmente tenha visto na escolinha onde estudou, mas nós vamos rever os gráficos e mostrar a importância deles, para que eles servem, qual a função dos gráficos, tá bom? Então, olha só, gráficos, tabelas e pesquisas, página 24, página 25, tá? Que são as páginas de abertura. E aí nós vamos lá para a página 26. Gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são utilizados para facilitar a leitura de informações, pois apresentam mais informações visuais do que textos, né? Então, a gente mais visualiza uma tabela, um gráfico, do que eles têm textos, né? O objetivo deles é mostrar por meio de números, né? Então, vamos lá. Dependendo do tipo de informação e do objetivo, determinando tipo de gráfico, é mais recomendado do que o outro. Vamos conhecer alguns tipos. Então, a gente tem vários tipos de gráficos e cada um é recomendado, né, para algo diferente. Então, vamos lá. Gráfico de colunas ou barras verticais, né? O gráfico é utilizado para fazer uma comparação, tá, gente? Os gráficos são utilizados para fazer comparações. Gráfico de colunas ou barras verticais, página 26. É utilizado para comparar dados que expressam quantidades. Ele é formado por colunas da mesma largura e comprimento variável, pois este depende da quantidade que cada coluna representa. As colunas maiores indicam maior quantidade e as menores indicam menor quantidade, permitindo comparar os dados rapidamente. Então, aqui a gente tem um gráfico de uma pesquisa, tá? Que faz a comparação sobre o desempenho dos alunos na prova de português. Então, aqui, ó, na vertical, ou seja, em pé, eu tenho a quantidade de alunos que foram entrevistados, né? A quantidade de alunos dessa pesquisa. E aqui na vertical, eu tenho a nota desses alunos, certo? Então, eu vou fazer uma comparação. Quantos alunos tiraram nota 0? Nenhum. Quantos alunos tiraram nota 1? Nenhum. Quantos alunos tiraram nota 2? Nenhum. Quantos alunos tiraram nota 3? Ó, um aluno, porque eu vou verificar, um aluno tirou nota 3. Eu vou olhar a minha barra de acordo com a minha linha, certo? Então, vamos lá. Nenhum aluno tirou nota 4, mas eu tenho 2 alunos, ó, que tiraram nota 5, ó. Ó, a quantidade de alunos e a quantidade e a nota. Então, 2 alunos tiraram nota 5. Eu tenho aqui 5 alunos que tiraram nota 6, certo? Então, ó, 6 alunos aqui tiraram nota 6. Muito bem. Que tiraram nota 7, eu tenho aqui, ó, 7 alunos que tiraram nota 7. Eu tenho 9 alunos que tiraram nota 9, 8, perdão, também 7 alunos. E eu tenho aqui que tirou nota 9, 4 alunos, e nota 10, apenas 3 alunos tiraram nota 10. Muito bem. Então, galerinha, a gente vai analisar aqui as médias de nota mediante a quantidade de alunos. Aí a gente vai para o jogo rápido. Analisando o gráfico de colunas, responda as questões. Qual é o título desse gráfico? O título está, ó, aqui na parte superior. Desempenho dos alunos na prova de português. Aí eu tenho a segunda pergunta. O que a linha horizontal indica? Então, a linha horizontal é a linha deitada. E o que indica a linha vertical, que é a linha em pé. Aí, na letra D, eu tenho assim, a maioria dos alunos obteve notas maiores ou menores do que 7? Bem, vocês vão olhar lá no gráfico, vão fazer a comparação para ver se a maioria dos alunos tirou nota maior ou menor que 7, né?
Muito bem. E letra E, quantos alunos obtiveram notas menores que 6? Então, a gente vai vir aqui e vai contar. Um aluno, 2 alunos, né? E vamos ver quantos alunos tiraram notas menores que 6. Aí vocês vão ver a quantidade de alunos. Lembrando que cada barrinha representa um aluno. Por quê? Porque foram entrevistados ao todo 8 alunos, certo? Muito bem. Esse daqui foi o gráfico de colunas e de barras verticais. Agora a gente vai ver vertical sempre quando está em pé. Agora a gente vai ver o gráfico de barras horizontais, ou seja, o gráfico que fica deitado. O gráfico de barras horizontais é bastante semelhante ao gráfico de colunas. Ele é utilizado para comparar dados que representam quantidades. Porém, suas barras são horizontais, ou seja, deitadas, da mesma largura e comprimento variável. Quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que representa. Quanto menor o comprimento, menor o valor. Então, muito bem. Consumo de energia elétrica no primeiro semestre. A gente tem aí os meses de junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro. Então, eles estão em ordem decrescente, né? Na linha do tempo. Começa em junho, termina em janeiro. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui os meses, né? Na vertical. Já na horizontal, a gente vai ver o consumo em quilowatts. Muito bem. No mês de junho, houve um consumo aí de 225. Por que 225? Porque ele está entre o meio do 200 e o 250. Então, eu sei que metade, o que está entre 200 e 250 vai ser 225. Aí, no mês de maio, eu tenho um consumo também que chega a uns 240 por aí, né? Em abril, eu tenho um consumo que chega a uns 245, certo? Em março, eu tenho um consumo que chega a quase 300 kW. Em fevereiro, eu tenho um consumo de quase 350 kW. Deve estar aí por volta de 340. E em janeiro, eu tenho um consumo que chega aí também a 285, 290 kW, certo? Então, vamos lá. Jogo rápido. Analisando o gráfico de barras, responda as questões. Letra A, em que mês houve o maior consumo de energia? Vocês vão ver aqui qual é a barrinha que está mais extensa, né? Porque quanto mais comprida a barra, mais consumo teve. Quanto menor a barra, menos consumo teve. Letra B, em que mês houve o menor consumo de energia? E letra C, como foi o consumo de energia nos meses apresentados? Faça uma análise do gráfico. Aí na página 28, nós temos aquele gráfico de setores, aquele gráfico redondinho, né? Que fala sobre a pesquisa de satisfação de um produto, aquele gráfico que a gente fala chamado pizza, né? Esse gráfico, também conhecido como gráfico de pizza, é utilizado para organizar dados comparando-os com um total. A circunferência representa o todo e é dividida proporcionalmente de acordo com os dados da informação representada. Cada parte representada no gráfico é chamada de setor. Então, vamos lá. Aqui nesse gráfico de setores, nós temos a pesquisa de satisfação de um produto. Então, pesquisaram a respeito de um certo produto e aí fizeram um gráfico para saber o nível de satisfação dos consumidores. Muito bem. Nós temos aí de laranja a maior parte do gráfico, né, onde os consumidores estão muito satisfeitos. De azul, nós temos uma outra parte, uma parte mediana, falando que eles estão apenas satisfeitos. E de rosa, nós temos uma outra parte, uma menor parte, falando que poucas pessoas que foram consultadas estão insatisfeitas com o produto que foi fornecido, apresentado, né? Então, vamos lá. Jogo rápido. Analisando o gráfico de setores, responda as questões. Letra A. O que indica esse gráfico? O que esse gráfico está indicando, gente? Ele está indicando uma pesquisa, né? De satisfação das pessoas em relação a um produto. Letra B. No gráfico de setores, cada opção é chamada de setor.
o que indica o setor que obteve mais votos. Então, vocês vão olhar aí na legenda, de acordo com a cor, e vão dizer o que significa essa cor, né? O que esse setor quis dizer? Ele quis dizer que os clientes estão insatisfeitos, satisfeitos, muito satisfeitos? E na letra C, analisando o resultado da pesquisa, a maioria das pessoas gostou ou não gostou do produto? Justifique sua resposta. Então, vocês vão observar o gráfico, vão ver se a maioria dos pesquisados, se eles gostaram ou se eles não gostaram do produto apresentado. Bom, nós vamos para o gráfico de linhas. Esse gráfico facilita a visualização da evolução de uma sequência numérica, indicando se houve aumento, se houve diminuição ou se não houve alteração durante um determinado tempo. Esse tipo de gráfico aqui é muito usado em jornais, né, para mostrar pesquisas, né, porque ele consegue mostrar exatamente a evolução, né? Então, ó, números de alunos na escola. Então, nós temos aí o número de alunos na vertical, um total de 800 alunos, tá? Que foi o pico, a maior quantidade de alunos que já se teve naquela determinada escola. Então, vamos lá. A escola começou em 2017 com cerca aí de 755 alunos. E aí, já no ano de 2018, aumentou para 780. No ano de 2019, essa quantidade diminuiu para cerca de uns 765 alunos. E no ano de 2020, esse índice de alunos aumentou para um total de 790 alunos matriculados nessa determinada escola no ano de 2020. Então, ó, teve uma subida, depois uma queda, depois um outro aumento na quantidade de alunos dessa escola. Aí a gente vai responder as questões. Analisando o gráfico de linhas, responda as questões. Letra A. O que podemos concluir ao comparar a quantidade de alunos entre 2017 e 2018? Esse número de alunos aumentou, diminuiu? E entre 2018 e 2019, a mesma coisa, o número de alunos aumentou ou diminuiu? Na letra C, e entre 2019 e 2020, o número de alunos aumentou ou diminuiu? Letra D. O que podemos concluir sobre a quantidade de alunos nos 4 anos retratados no gráfico? O que a gente pode concluir? Né? Que esse número de alunos só diminuiu, que esse número de alunos aumentou, que teve uma queda e depois um novo aumento na quantidade do número de alunos, tá? Só vocês observarem o gráfico e responder. Por último, nós temos aqui o gráfico pictórico. Esse aqui é um gráfico um pouquinho mais complexo, tá? O gráfico pictórico é construído com o uso de figuras ou de um conjunto de figuras relacionadas ao tema que está sendo abordado no gráfico, né? Por despertar a atenção do leitor, é muito utilizado em jornais e revistas, porque ele chama a atenção. Então, aqui nós vamos ver que o consumo brasileiro de sorvete por pessoas, litros e anos. Então, a gente vai ver aqui, ó, que as barras, né, para representar o gráfico, elas são em formas de picolé. Por quê? Porque a pesquisa é sobre o consumo de picolés e de sorvete, certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter o consumo por litro, tá? O máximo aqui é de 7 litros. E aqui os anos, que começam em 2010 e terminam em 2017. Então, por pessoa, tá? Então, no ano de 2010, a média aí de litros de sorvete era de quase 6 litros. No ano de 2011, um pouquinho a mais de 6 litros. No ano de 2012, as pessoas consumiram aí quase 6,5 litros de sorvete por ano. Em 2013, diminuiu um pouquinho para quase 6 litros. Em 2014, aumentou para 6,5 litros de sorvete por ano, por pessoa. Em 2015, ficou um pouquinho acima de 5,5 litros. Em 2016, também ficou na mesma quantidade de 5,5 litros. Já no ano de 2017, caiu para abaixo de 5,5 litros do consumo de sorvete por pessoa. Aí aqui nós temos o jogo rápido, que temos as seguintes perguntas. Letra A, o que as imagens do gráfico representam? Picolés, né, gente? A gente vai ver o desenhozinho. Letra B, qual a fonte, a origem dos dados desse gráfico? Aqui embaixo a gente tem a fonte, ó. Quem pesquisou, quem fez esse tipo de pesquisa, tá? Letra C,
Mesmo sem interpretar os dados, analisando apenas as imagens, é possível saber o tema do gráfico? Sim ou não? O que vocês acham? Se a gente não tivesse o título, a gente conseguiria saber que essa tabela, que essa pesquisa do gráfico, que esse gráfico fala sobre picolés, sobre sorvetes? E letra D. O que se pode concluir sobre os dados representados? Escreva uma análise do gráfico. Né? Então, o que a gente pode concluir a respeito desse gráfico? O consumo aumentou, diminuiu, ficou estável, né? Então, é só olhar, ler e responder. Bem, galerinha, nós vamos ficando por aqui. Acredito que todos tenham conseguido compreender, porque nós já abordamos esse assunto sobre gráficos, tá bom? É só um reforço com mais itens a serem estudados, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, galera. Bye, bye. Beijos.